Queria fazer uma pergunta a você nessa noite. O que dá sentido à sua vida? O que dá sentido à sua vida? Quais são objetivos dignos de serem perseguidos, ambicionados por nós? O que pode fazer de você uma pessoa verdadeiramente grande? O que pode fazer de você uma pessoa valorosa? Eu quero hoje ler com vocês um texto em que dois discípulos de Jesus, e é interessante a gente pensar que eram dois discípulos que caminhavam muito próximos a Jesus, que se questionaram, que se depararam com essas questões que eu acabei de fazer a vocês. E eu queria ler com você o texto de Marcos, capítulo 10. Marcos 10, de 32 a 45. Marcos, capítulo 10, de 32 a 45. Marcos 10, de 32 a 45. Se você puder, abra a sua Bíblia. Marcos 10, de 32 a 45, que fala assim: Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Esses se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que deveriam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda algo que nós temos a te pedir. E ele lhe perguntou: Que queres que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10, eram 12, né? Os outros 10 se indignaram contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de ti, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Existem 2 coisas aqui que logo de cara me chamam muita atenção nesse texto. Na verdade, 3. Primeiro é que existem no ministério de Jesus 2 tipos de pessoas que são muito comuns: a multidão e os discípulos.
multidão e discípulos. A multidão, ela é caracterizada pela massa. Jesus andava pelos lugares e existia uma massa que ia atrás dele. Tipo, show na Quinta da Boa Vista. Quando eu era mais jovem, eu ia muito naqueles shows das rádios evangélicas na Quinta da Boa Vista. Show no Sambódromo. Show evangélico no Sambódromo. Tá? Show evangélico no Sambódromo. Isso, eu ia, gostava, né? Fala Sambódromo geral, e se pensa outra coisa, né? Não, um show evangélico no Sambódromo. Eu ia, gostava, tinha umas bandas que eu era fã, gostava de alguns cantores, tinha uma banda chamada Cate Barneia que eu amava essa banda. Tinha uma outra chamada Oficina G3, eu amava. Multidão. A multidão, ela não tem cara. A multidão, ela não tem personalidade. A multidão é uma massa. Muitas vezes uma massa acrítica. Porque a multidão, ela é levada por um grito maior. No ministério de Jesus existia e era muito presente a multidão. A multidão, ela é caracterizada também por aqueles que necessariamente não tinham compromisso com Jesus, mas que gostariam de ver aquilo que ele fazia ou se sentiam curiosos por aquilo. Nesse sentido, é muito tranquilo a gente pensar que a igreja também, ela pode ser um lugar de multidão. Porque a multidão, ela se caracteriza por uma falta de compromisso e muitas vezes por uma ambição, por um desejo de se obter algum tipo de vantagem a partir daquilo que se vê. Era muito comum pessoas que seguiam a Jesus que se beneficiavam daquilo que ele fazia. Hoje pela manhã a gente pregou num texto que acontece logo depois da multiplicação de pães e peixes. João capítulo 6 diz que depois de Jesus multiplicar pães e peixes, no dia seguinte, a multidão, vendo que Jesus não estava mais ali, corre para o outro lado do mar. Eles ficam sabendo que Jesus está do outro lado do mar. E eles correm para lá. E a pergunta da multidão, quando eles chegam, é: Mestre, quando chegaste aqui? Pergunta carregada de significado. Por quê? Em outras palavras, Mestre, aconteceu alguma coisa que a gente perdeu? O senhor fez algum show pirotécnico que a gente não viu? Teve alguma multiplicação, quem sabe agora de dinheiro, plata, né? Como dizem os latinos, la plata. O senhor multiplicou dinheiro. Aconteceu alguma coisa que a gente perdeu? E aí Jesus, ele olha nos olhos daquela multidão e ele responde: vocês me procuram não porque vocês viram os sinais, mas porque vocês comeram do pão e se fartaram. Trabalhem não pela comida que perece, mas por aquela que pode levar vocês para o céu. E aí Jesus fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, assim, a multidão, ela é descompromissada. Mas existem os discípulos, que em geral são aqueles que são alvo do cuidado, da atenção de Jesus. Se você viu a série The Chosen, que olha, recomendo que você veja, tá? Tem aí um burburinho na internet para não ver. Eu acho legal. Fui até no cinema ver o filme, achei muito legal. Por quê? Tá na Netflix, se você quiser, ou você pode baixar o aplicativo, ver no seu celular, porque é uma ilustração do ministério de Jesus. E eles procuram ser bem fidedignos à palavra. É uma intenção muito legal ali. E você percebe que aqueles 12 eram homens cheios de altos e baixos, cheios de problemas, de questionamentos, uma fé incipiente, pequena. Homens que estavam sendo lapidados e que, infelizmente, muitas vezes tinham atitude de multidão, mesmo estando aos pés de Jesus. Olha que interessante. O texto que a gente leu aqui
traz para mim também uma segunda questão que muito me marca, que é a pergunta de Tiago e João, mesmo estando com Jesus. A pergunta é: Jesus, o negócio é o seguinte, quando o Senhor chegar no céu, consegue um lugarzinho maneiro para mim e para o meu irmão? Mas assim, não é qualquer lugar não, é camarote que a gente quer, tá? A gente quer espaço VIP. No trono, vai ter o trono, eu quero estar sentado à direita e meu irmão à esquerda. Assim, a gente quer um lugar de notoriedade, de destaque, para todo mundo, quando for olhar para o Senhor, ver a gente do teu lado. É isso, tá? Aportuguesando aqui, trazendo para o chão da fábrica, é isso. É esse o pedido. Quando olharem para o Senhor, verem a gente também. Que nós somos assim com o Senhor. Ou seja, mesmo estando ao lado de Jesus, eles não entenderam aquilo que ele veio fazer. Mas em terceiro lugar, tem uma coisa que mexe comigo. Porque, irmãos, olha, eu vou dizer como eu ajo em alguns momentos. Às vezes, eu procuro ser sempre muito paciente. Muito paciente. Eu tenho isso comigo. Mas às vezes eu ouço assim umas perguntas que a vontade que dá é ser meio ríspido, né? E aí eu me faço de maluco. Às vezes eu faço assim, finjo que não entendi. Mas você viu o que Jesus fez? Jesus ouviu um pedido absurdo dos dois. O texto diz que os outros 10 ficaram indignados. O que esses dois malucos estão pensando que eles são? Eles se acham melhor do que nós? Esse era o questionamento. Quem eles pensam que são? Só que, gente, vocês perceberam a calma de Jesus? Quando eu leio esse texto aqui, eu percebo um Jesus calmo, respondendo. Eu percebo um Jesus assim, entendendo o pecado do coração daqueles dois. E não rechaçando, e não humilhando, e não pisando em cima. Mas olha a resposta de Jesus. Preste atenção, versículo 42. Coloca o 42 aqui. Mas Jesus, chamando-os para junto de si. Percebe? É assim, estava a multidão. Pessoal, vem aqui. Vamos conversar, vem aqui. Não tem um tempo. Eu fico imaginando eles indo assim, para baixo de uma árvore, sentados ali conversando. E Jesus conta para eles, olha, aqueles que são considerados governadores dos povos, eles nos têm sob seu domínio. E sobre ele, os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vocês, não é assim. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você percebe aqui a doçura de Jesus? Você percebe aqui? E aí, gente, tem algo que me chama a atenção, é porque Jesus ele não nos vê como nós apenas somos. Jesus sabe como nós seremos. Jesus, ele não te vê como eu te vejo. Sabe como eu te vejo? Sabe como você me vê? Como uma obra inacabada. Porque é assim que nós somos. Deus está realizando uma obra na nossa vida. Mas Jesus, ele sabe daquilo que nós seremos, daquilo que nós nos tornaremos no futuro. Ele conhece aquilo que nós verdadeiramente somos. E ele, de maneira muito compassiva, amorosa, responde a esses dois. Ora, quem seriam Tiago e João no colégio apostólico? Dois homens extremamente importantes. João, ele se torna aquele que é conhecido como o discípulo amado, que na ceia reclina o coração, a cabeça sobre o peito de Jesus. João, ele foi o último apóstolo a morrer
E ele morreu de morte natural na ilha de Patmos, depois de ter a revelação do livro de Apocalipse. Tiago foi morto, se tornou um missionário, um homem extremamente usado por Deus, cheio do Espírito Santo. Escreveu uma carta que está aqui no Novo Testamento. Então, assim, a gente está falando de uma obra inacabada, de dois homens que tinham uma fé muito incipiente, muito pequena, mas que se tornariam homens extremamente relevantes e que aprenderiam essas lições. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Jesus estava decidido em trabalhar o coração desses dois homens. Entenda uma coisa muito importante. Existem 3 maneiras no mundo de você alcançar a grandeza. Porque era isso que esses dois queriam alcançar, a grandeza. E qual é a proposta do mundo para alguém que decide ser grande? Essa pessoa ter dinheiro? Essa pessoa ter sucesso? Essa pessoa ter poder? Mas, às vezes, na busca frenética por essas coisas, nós nos perdemos. Muitas vezes, na busca por dinheiro, sucesso e poder, as pessoas encontram sofrimento e frustração, porque essas coisas não podem suprir o nosso desejo por grandeza. Eu pergunto a você, por que hoje, muitas vezes eu e você, ambicionamos também a grandeza? Por que muitas vezes nós não nos contentamos com aquele maná diário que temos recebido do Senhor? Por que às vezes, com o intuito de sermos grandes, nós jogamos o jogo do mundo? Difamamos, passamos para trás, não somos servos, não servimos, não lavamos os pés, mas temos um coração tomado pelo orgulho, queremos provar que estamos certos, queremos dizer que temos a palavra final, somos contundentes, somos rígidos, somos duros, somos implacáveis muitas vezes. E quando as coisas dão certo na nossa vida, muitas vezes a gente tende a se achar muito bom e a viver sem empatia com aqueles que aparentam ser inferiores a nós. Não conseguimos nos colocar no lugar dos outros. Por que muitas vezes nós somos assim? Por que muitas vezes nós nos tornamos implacáveis com aqueles que erram, com aqueles que falham, ou com aqueles que ainda não estão no mesmo momento em que eu e você estamos? Por que nós somos tão duros com aqueles que ainda não entenderam determinadas verdades? Por que nós chancelamos pessoas, rotulamos outras, chamamos pessoas de fracassadas, colocamos rótulos maliciosos? Sim, muitas vezes nós ambicionamos sermos maiores ou melhores do que os outros. E mal sabemos que quando fazemos isso, nos esquecemos das palavras de Jesus, quando ele fala, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, versículo 43, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. O homem tem no coração um desejo por grandeza. Tiago e João, impelidos por ambições terrenas, almejavam posições de destaque no reino de Deus. Essa carência do coração humano, ela tem uma motivação. Ela tem um porquê.
ela tem uma engrenagem que funciona bem abaixo de todas as demais coisas, que é o nosso pecado. Que é o pecado, que é a natureza caída em que nós nos encontramos. É interessante porque Jesus, ele chama os dois à parte para mostrar exatamente isso. Olha, entre vós não é bom que seja assim. Quem quiser ser o primeiro, seja esse servo, porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O teólogo John Piper, um dos grandes teólogos do nosso tempo, ele diz que a verdadeira grandeza não é encontrada em sermos servidos, mas em servir aos outros, porque é no serviço que nós encontramos a nossa verdadeira identidade e propósito. No serviço a Jesus, numa vida aos pés de Cristo, é que nós encontramos aquilo para o qual nós fomos formados. Eu preciso dizer uma coisa muito séria para você. Uma vida aos pés de Jesus, ela transiciona da multidão ao discipulado. Uma pessoa que está aos pés de Jesus, ela não se contenta em viver no anonimato da multidão, mas ela quer seguir a Jesus, caminhar com Jesus, viver com Jesus e fazer aquilo que o próprio Senhor Jesus fez: servir. E o servir, ele não acontece, e aí entenda, apenas no ambiente da igreja. Mas nós somos chamados a sermos servos no mundo de Deus, por meio das nossas vocações, por meio das amizades que nós temos, nos ambientes onde o Senhor tem nos colocado. Como você pode servir a Deus nos lugares onde Ele tem colocado você? Como você pode ser um discípulo do Senhor Jesus nos lugares onde o próprio Senhor tem te colocado? Às vezes na sua própria casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, junto aos seus vizinhos e amigos, no lugar onde você mora. Muitas vezes nós temos referenciais muito negativos. Líderes que querem se utilizar da posição que têm para serem beneficiados. E muitas vezes nós entendemos, temos uma visão equivocada. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Há tempos atrás a gente estava aqui numa reunião do conselho da nossa igreja. E estávamos debruçados sobre o tema da eleição de oficiais da igreja. E conversávamos a respeito disso. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem orientações claras quanto aos critérios para a indicação de oficiais. E nós estávamos conversando a respeito desses critérios. Como que deve ser um diácono? Como deve ser um presbítero? Como deve ser um pastor? Um oficial de igreja? Mas nós, à luz da experiência que o Senhor nos deu, à frente do rebanho dessa igreja, nós chegamos a uma conclusão: olha, está faltando algo aqui nesse manual presbiteriano. Algo que às vezes, muitas vezes, passa desapercebido. E a gente chegou à seguinte conclusão: para ser um oficial de igreja, um diácono, um presbítero, um pastor, essa pessoa precisa amar a igreja de Jesus. Amar a igreja de Jesus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa com muito temor e tremor. Outro dia eu pensava aqui no perfil de líderes que nós temos na nossa igreja.
E eu olhava para o conselho da nossa igreja. Os pastores, os presbíteros que nós temos. Se você reparar nesses homens e você olhar para as suas respectivas esposas, você verá famílias que amam a Jesus. Se você olhar para as esposas desses irmãos, você verá mulheres extremamente operosas. Você não verá apenas líderes que são operosos e que são presentes na igreja. Irmãos, nós temos desafios à frente. Precisaremos em breve, aqui na nossa igreja, eleger outros oficiais, porque a igreja tem crescido. Há uma demanda. Temos agora um outro pastor, porque o pastor atual estava extremamente sobrecarregado, precisando de ajuda. A liderança da igreja entendeu isso. Vamos investir, pastor, vamos avançar. Mas existem desafios. E a gente precisa entender que o líder, ele não é o servo, ele não é aquele que ambiciona ser servido, mas servir. Mas servir. Eu já contei esse exemplo. Quando eu namorava na Carolina, eu era... Pensa assim num camarada que não tinha nada, né? Eu às vezes eu não trabalhava, né? Estava começando a trabalhar, às vezes eu tinha o dinheiro da passagem do metrô. E eu me lembro que eu morava na Tijuca, Carolina morava em Cavalcante. E às vezes a gente se encontrava para ir no cinema segunda-feira, porque segundo o cinema é mais barato. E assim a gente saía do cinema 10 horas da noite, eu falava para ela assim, olha, eu vou te levar em Cavalcante. Ela falou assim, André, mas como assim? É muito longe. Eu falei, não, vou de metrô, a gente vai de metrô, eu te levo, tal, tá tranquilo. E eu fazia aquele esforço, hercúleo. Por quê? Porque eu amava minha esposa, amo a minha esposa, queria estar com ela. Não era peso nenhum para mim, muito pelo contrário, era prazeroso demais estar com ela. Você percebe? O servo, ele tem esse prazer em servir. O servo de Jesus, genuíno, autêntico, discípulo, ele tem esse desejo de servir e ele não vê o peso, o fardo, mas ele tem a alegria de servir. Ontem, eu queria que todos vocês estivessem aqui. Nós tivemos uma reunião do presbitério da nossa igreja, aqui na nossa igreja. Tivemos um grupo de irmãos que chegaram aqui 7h pouca da manhã para preparar um lindo café da manhã. Depois um outro grupo que chegou trazendo o almoço pronto. O almoço chegou aqui pronto. Uma equipe enorme para servir, preparar a mesa, preparar o almoço. E sabe como é que eles estavam? Todo mundo com um sorriso de orelha a orelha. Vamos servir. Vamos servir. Vamos abençoar. Irmãos, nós somos salvos, nós fomos chamados para servir ao Senhor Jesus. Preste atenção em algo que eu vou te dizer aqui. Não existe nada nessa vida que você possa fazer que tenha um impacto maior do que o serviço ao Senhor Jesus. Porque o serviço ao Senhor Jesus, ele gera frutos que ecoarão na vida eterna. Consegue perceber? Por mais importante que seja o seu trabalho, por mais importante que seja a sua vocação, nada do que você fizer no seu trabalho ecoará na vida eterna. Mas aquilo que você faz para o Senhor Jesus, isso ecoa na vida eterna. Isso impacta corações. Isso conecta pessoas à pessoa de Cristo. E nós fomos salvos para servir. David Platt, ele fala, se você quer ser grande no reino de Deus, você precisa se tornar um servo dos outros, porque é no serviço que você encontrará a sua verdadeira alegria e a sua satisfação. Mas como que nós devemos servir? Essa é a pergunta. Como que eu sirvo ao Senhor? Em primeiro lugar, você serve ao Senhor com humildade.
Porque o serviço cristão, ele exige humildade. Nós devemos nos despir do orgulho, da vaidade. Muitas vezes eu vou almoçar na casa da minha sogra e a minha sogra, gente, ela cozinha muito bem. Muito bem. Vou falar isso porque ela não está aqui hoje. Minha sogra é o seguinte, às vezes ela frita um ovo. Aí você come o ovo que ela faz, você fala assim, meu Deus, que ovo é esse? Mas é um ovo frito, mas é delicioso. Até o ovo frito dela é diferente. Eu, às vezes, no domingo, saio daqui de manhã e como lá na casa dela. E aí eu me sinto consternado a dizer assim, Dona Ana, que comida gostosa que a senhora fez. Que comida deliciosa é essa que a senhora fez. E eu percebo esse desejo, essa vontade de querer fazer o melhor. Porque quando a gente se dispõe a servir com amor, com humildade, com abnegação, o Senhor Jesus coloca o tempero naquilo que a gente faz. Porque o serviço ao Senhor deve ser um serviço com humildade. A honra não é minha, não é sua, não é nossa. Mas o grande desejo do nosso coração deve ser esse, Senhor Jesus, que aquilo que eu fizer, que possa glorificar o Teu nome. Eu me lembro, na minha adolescência, eu me converti num acampamento, Glauco. Acampamento de adolescente. Eu tocava bateria. E eu tive algumas experiências muito marcantes tocando bateria na minha juventude. E muitas vezes, o meu desejo, quando eu tocava bateria, e tocava no louvor, era assim, Senhor, eu quero te dar o meu melhor aqui. E que, Senhor, ninguém me veja aqui nessa bateria, mas que as pessoas olhem para Ti, olhem para Jesus. E como aquilo era abençoador para mim. Porque quando a gente serve com esse desejo genuíno de fazer o nome de Cristo conhecido, de que as pessoas, ao serem servidas daquilo, elas sejam abençoadas por Deus, gente, Deus coloca a bênção dele. Mas quando a gente serve querendo a glória para nós mesmos, é porque tem algo errado no nosso coração. Eu queria me dedicar um pouco a falar sobre isso aqui com você. Por quê? O pecado, ele impõe sobre nós uma ambição. É como se o pecado dissesse o seguinte para você: você precisa de reconhecimento. Você precisa do tapinha nas costas dos outros. Você precisa da fama, porque é a fama que vai te dar notoriedade. E é a notoriedade que vai te dar um lugar. E esse lugar vai te dar respeito, vai te dar uma posição. Só que, entenda, a gente não precisa de nada disso. Qual é o nosso lugar? Qual é a nossa posição? Qual é a nossa identidade? A mensagem do Evangelho nos ensina que nós somos filhos amados do Pai. E nós não fizemos nada para alcançar isso. Jesus Cristo pagou o preço na cruz para que nós fôssemos aceitos por Deus. Nós hoje temos um lugar, nós fomos aceitos por Deus, nos tornamos filhos de Deus, porque Cristo realizou uma obra completa. A nossa justificação, ou seja, a culpa pelos nossos pecados, ela foi paga por Cristo. E por causa da obra de Cristo, eu e você somos hoje pessoas justas aos olhos de Deus. Nós não nos tornamos justos porque recebemos um tapinha nas costas, porque somos reconhecidos, porque fazemos coisas boas para Deus e as pessoas reconhecem isso. Não é isso que te justifica. O que te justifica é o sangue de Cristo vertido na cruz por você. É por isso que quando nós nos colocamos aos pés da cruz, em devoção ao Senhor Jesus, submissos à vontade dEle,
nós encontramos o verdadeiro sentido e propósito da nossa vida e da nossa existência. Eu preciso dizer uma coisa para você. Você precisa de Jesus. Você precisa se render a Jesus. Você precisa crer em Jesus de todo o seu coração. Você precisa dizer assim: Senhor Jesus, entra no meu coração, faz a tua obra na minha vida, porque eu quero entender o plano, o propósito, o significado original e verdadeiro da minha vida. Eu quero ser uma filha, um filho amado do Pai. E é em Cristo que você vai encontrar esse verdadeiro sentido. Francis Chan, ao falar sobre propósito, sobre o nosso lugar, ele disse o seguinte: se você quer fazer a diferença no mundo, você precisa se tornar um servo dos outros. Porque é no serviço ao Senhor Jesus que você encontrará o verdadeiro significado da sua vida. Eu e você somos chamados a servir. Eu e você somos chamados a colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Eu fico imaginando aqui naquele momento quando Jesus chama aqueles 2 discípulos para perto e dizendo: olha, o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu fico imaginando como isso frustrou as intenções daqueles 2 discípulos. E como essa palavra de Jesus ressignificou o olhar daqueles 2 em relação à vida. A perspectiva de futuro. Eu já contei isso aqui para vocês. Acho que na última Santa Ceia eu falei sobre isso. Se você notar, o texto que vem a seguir desse texto é o texto que relata a cura de um cego em Jericó. Esse cego, ele tem um nome. O nome dele é Bartimeu. Para você entender, a palavra Bartimeu é uma palavra composta, tá? Há um prefixo bar, ele significa filho. E Timeu significa honra. Ou seja, Bartimeu significa o filho da honra. O texto é a história logo a seguir desse texto. O texto diz que Jesus está entrando em Jericó e no caminho tem um cego. E o cego percebe, gente, olha só, o cego percebe que Jesus estava passando por ali. Consegue imaginar isso? O cego percebeu que Jesus estava passando e ele gritava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus Cristo, filho de Davi, tem compaixão de mim. O cego percebeu quem era Jesus. Mas Tiago e João não entenderam quem era Jesus. Muitas vezes eu e você também somos tomados por desejos e ambições que precisam ser transformadas por Cristo. Talvez algumas coisas tenham acontecido no seu passado e que te machucaram muito. E que talvez, se você tivesse a oportunidade de pegar alguém assim na sua frente e falar poucas e boas, você faria. Mas a gente precisa entender uma coisa muito séria e muito importante. Que Jesus, ele nos chama a sermos servos. Existem coisas que são muito difíceis para nós, é verdade. Existem sentimentos no nosso coração que estão aqui aterrados, mas eles estão aqui dentro ainda. E eles precisam ser transformados por Cristo. O meu coração e o seu coração, ele está num processo de transformação, onde Jesus está nos lapidando
está trabalhando. Sim, é verdade. Mas preste atenção aqui. Às vezes Jesus permite que nós passemos por determinados caminhos para que nós possamos nos deparar com algumas verdades. E esse sentimento venha para fora. Eu já fui, por exemplo, perseguido. Não sei se você já foi perseguida. Se já perseguiram você por algo que você não fez. Eu não sei se já te acusaram de algo que você nunca fez e que nunca tinha sequer passado pela sua cabeça. E uma das coisas que mais dói para nós é a injustiça. A injustiça é uma coisa muito cara. É uma coisa que mexe muito com a gente. Mas preste atenção. Quando a gente enfrenta uma situação de injustiça, muitas vezes qual é o desejo do nosso coração? É responder à altura. E nesse responder à altura, sabe o que nós fazemos? Nós deixamos o nosso lugar de paz, o lado certo da história, e damos vazão ao pecado oculto do nosso coração. Só que note uma coisa muito séria e muito interessante. Se você não tivesse sido injustiçado, injustiçada, você não saberia que em você, que há no seu coração, um pecado oculto. Que está aqui, ó, encoberto, disfarçado. Percebe que às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida para que a gente se depare com algumas coisas que estão aqui dentro no nosso coração. Deus permitiu que no caminho eles encontrassem um cego chamado Bartimeu, o filho da honra, que entendeu, mesmo sendo cego, quem era Jesus. E aqueles discípulos que viam, que caminhavam com Jesus, não sabiam quem ele era ainda. Eu queria terminar fazendo 3 perguntas para você. Para você que muitas vezes busca por grandeza, que ambiciona por reconhecimento. Em primeiro lugar, como que essa busca por grandeza te afasta de Jesus e do propósito dele para a sua vida? Em segundo lugar, de que maneira hoje o orgulho e o seu egoísmo te impede de servir aos outros com um coração puro, com um coração alegre? Em terceiro e último lugar, de que maneira a fé que você tem em Jesus te capacita a servir os seus irmãos com um coração puro e livre de pecado? Eu e você precisamos aprender com Jesus. Eu e você precisamos aprender com Jesus. Para a gente terminar, um dos grandes teólogos do nosso tempo, chamado D.A. Carson, ele disse certa vez que o serviço a Jesus é uma parte essencial da nossa caminhada cristã. Se nós falamos que seguimos a Jesus, nós precisamos seguir o seu exemplo de serviço sacrificial pelos outros. Existem pessoas muito próximas a você que precisam do seu serviço sacrificial. E quando você servir de maneira sacrificial a essas pessoas que o próprio Senhor tem colocado ao seu lado,
você não estará servindo a essas pessoas, mas você estará servindo ao próprio Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Vamos ficar de pé. Quero terminar orando com você. Existem pessoas aqui que foram chamadas por Deus, chamadas para o serviço, chamados para uma caminhada profunda com Cristo, mas que às vezes, por conta das preocupações do mundo, às vezes preocupados com tantas coisas, e se esqueceram desse chamado, desse convite de Jesus. Mas o Senhor Jesus hoje, Ele mais uma vez, Ele diz para mim e para você, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, será esse que vos sirva. Jesus nos chama para uma vida de serviço. Eu gostaria de orar com você hoje. Entende que precisa voltar a priorizar aquilo que Deus te chamou a fazer. Vamos orar? Pai, muitas vezes o nosso olhar, ele se volta muito facilmente para as reclamações. Muitas vezes o nosso coração encontra falsas justificativas para não mais servir ao Senhor, para não mais ser uma bênção na vida de outros. Às vezes nós olhamos para o nosso medo e para as nossas próprias frustrações e colocamos isso acima de tudo, Pai. E nos esquecemos e nos afastamos do chamado do Senhor. Porque é verdade, quando nós servimos ao Senhor de todo o coração, nós nos colocamos numa posição de vulnerabilidade. É verdade. Mas é incrível porque a Tua palavra nos ensina que quando somos fracos é que nós somos fortes, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Grande é a Tua fidelidade. Ó Deus, existem pessoas que se afastaram desse caminho de serviço a Jesus. Existem pessoas que se tornaram multidão e deixaram de ser discípulas de Cristo. Ó Deus, vem abrir os olhos do nosso coração, porque nós queremos servir ao Senhor com alegria. Nós queremos oferecer esse momento que é o melhor momento da nossa vida, tempo de saúde que nós temos, tempo em que nós estamos de pé, para entregarmos a nossa vida nas Tuas mãos e fazermos aquilo que o Senhor deseja que façamos. Ó Deus, abre os olhos do nosso coração, que Cristo de fato e de verdade seja Senhor da nossa vida. E ó Deus, se porventura há alguém aqui, nessa noite, que precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus, que hoje seja a noite de abrir o coração e dizer: Senhor Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida e me leva, Senhor, na direção dos Teus sonhos, do Teu propósito, porque eu quero Te conhecer mais e mais e mais e mais. Ó Deus, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos e nos leva, Pai, na direção que o Senhor mesmo preparou para nós. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso todo-poderoso Pai, e que a comunhão e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus estejam com você, meu irmão e minha irmã, e com todo Israel de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.